Olá, muito boas-vindas a todas e a todos. Eu quero falar que para mim é um prazer começar essa aula, essa degustação do Ayurveda Elementar. Eu sei que muitos de vocês já estão me acompanhando, mas para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Andreas Bruno, do Saúde Elementar. Esse projeto de saúde que usa o Ayurveda como ferramenta para espalhar saúde, felicidade, alegria, através dessa ciência milenar que é o Ayurveda, para o máximo de pessoas possíveis. Aqui a gente vai começar a fazer uma saboreação mesmo, uma degustação dessa ciência maravilhosa, né, que é o Ayurveda. E eu espero que vocês possam, com esse conteúdo que eu vou passar aqui, começar diretamente a colocar na prática, a colocar na vida de vocês. Porque o que a gente tem visto ao longo dos anos é que o Ayurveda, quando colocado na prática, ele realmente muda a nossa vida para melhor. A gente começa a ficar mais saudável, mais disposto, cada vez mais potente na nossa saúde, e esse é o meu desejo para vocês aqui. Eu espero que vocês possam colocar na prática essa degustação que a gente está fazendo aqui a partir de hoje. Não tem segredo, o Ayurveda é simples. Com esse conhecimento que eu vou te passar, você vai criar autonomia da sua própria saúde, aprendendo a fazer trocas inteligentes do seu meio interno com o meio externo, usando as ferramentas do Ayurveda. Você deve estar se perguntando assim agora, eu imagino, mas será que é assim mesmo? Será que essa aprendizagem com a Ayurveda traz todos esses benefícios? E aí eu te respondo com outra pergunta. Quanto de educação em saúde a gente tem hoje em dia? Essa foi uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo, que foi assim, por que depois de ter visto todos os efeitos, os benefícios do Ayurveda na vida dos meus familiares, da minha companheira e depois dos pacientes, e aí eu sempre me perguntei, por que esse ensino, tudo isso, esse conhecimento maravilhoso não está nas escolas, não está num conhecimento mais acessível. E aí eu posso te dizer com certeza que a nossa educação em saúde, ela é baixíssima. A gente não sabe, na verdade, né? Como se cuidar, como cuidar do nosso organismo. Fora os modismos que vêm, né, de alimentação, de dietas e de exercício, que vem e volta, isso é bom, isso não é bom, a gente tem muito pouco conhecimento estrutural que estruture a nossa formação em saúde. E é algo que hoje eu batalho, né? Eu tenho isso assim de querer espalhar o máximo possível, porque são coisas simples, absolutamente simples, fáceis, acessíveis, baratas. Eu estou falando de chás, de temperos, de água de manhã em jejum. Tudo isso tem um custo assim absolutamente baixo e um efeito absolutamente alto na nossa saúde. Então, o que eu vejo é que a nossa educação em saúde ela foi assim absolutamente defasada e isso gera o que a gente tem hoje, né? Uma sociedade muito doente. A gente vê os nossos idosos, o quanto que eles chegam de tomando remédio com 60, 70, 80 anos, né? Que assim, são caixas e caixas de remédio, custos e custos e custos com remédio para diabetes, para pressão alta, para colesterol. E aí, com essas práticas que eu estou querendo passar para você, coisas muito simples, como a gente vai minimizando, minimizando, evitando a doença, construindo um corpo mais saudável. O projeto aqui, então, é a gente adquirir um conhecimento simples e bem estruturado, que possa ser aplicado de uma forma bem prática no nosso dia a dia e que vai ter um efeito bem grande na nossa saúde. Agora, hoje, amanhã, depois de amanhã e daqui a 20, 30 anos, mais ainda.
Muitas vezes as pessoas se perguntam, mas será que o Ayurveda, ele é para mim? Não sei se eu estou preparado para mudar minha vida. E o que eu posso te falar com certeza, com absoluta certeza, é que sim, o Ayurveda ele é para todo mundo. A gente precisa tirar essa ideia de que o Ayurveda é uma coisa muito difícil, muito inacessível. A minha experiência, eu vejo, pelo contrário, o Ayurveda é absolutamente acessível, simples, adaptável ao que a gente está vivendo. Ele pode servir desde, né, dos nossos filhos. Agora eu estou vivendo isso, né, com um filhinho pequeno de 8 meses, para pessoas mais idosas, para quem é esportista, para quem é maratonista, ou também para quem está num caso de doença mais séria, mais instaurada. O Ayurveda sempre tem ferramentas para nos ajudar na nossa vida, na nossa saúde. Para quem me acompanha, viu que a gente ficou, né, com Covid agora, recentemente, e a gente está preparado, ter fortalecido o nosso corpo, né? Isso não é uma coisa de uma semana ou duas, mas a gente está fortalecendo e preparando a nossa imunidade a vida inteira, através dessas práticas simples, de conhecer o que é bom para mim. E aí a gente teve, claro, uma evolução que foi muito boa, né? Comparado com o que poderia ter sido, assim, a gente já estava mais preparado. E eu vejo no consultório isso acontecendo constantemente. Pessoas que começam a se cuidar com a Ayurveda, que chegam às vezes com queixas muito complicadas, né? Ou às vezes não, com coisas simples, mas que através dessas práticas simples, da compreensão das trocas inteligentes entre o meio interno e o meio externo, começam a adquirir uma saúde muito mais estável, muito mais forte. Pessoas que chegam com gastrites, com queimações e com chás, né, simples, um chazinho de manhã, mudar um pouquinho a alimentação com essa inteligência, vão melhorando, melhorando, melhorando. Sai de um lugar de doença e começa a entrar num lugar de cada vez mais saúde, mais saúde. Isso é sim muito possível e é o que eu quero passar aqui para vocês nessa degustação. E como que eu sei tudo isso de saúde na prática? Como que isso chegou até mim? E eu posso passar, né, com tanta segurança e sendo tão enfático. A minha formação, na verdade, começa muito antes de faculdade. Eu nasci numa família onde a saúde era muito bem validada e muito bem quista, né? Onde a gente já se cuidava com homeopatia e naturais, então sempre teve, né, essa vivência de saúde na minha família, mas ao mesmo tempo eu sentia que faltava algo, faltava um conhecimento, uma compreensão, que quando eu ficava doente, quando eu precisava de uma compreensão do que estava acontecendo com o meu organismo, eu não chegava nela, eu não entendia. E por uma sorte do destino ou não, eu entrei num curso de Ayurveda, de formação. E aí, desde aquele momento, eu falei, uau, era essa compreensão que eu estava buscando. E aí, depois, ao longo dos anos, né, de bons anos, depois eu fui para a Índia buscar isso na fonte, estudar nas faculdades lá de medicina e fazer os cursos e formações. E aí o que eu posso te dizer é que essa compreensão da Ayurveda que eu quero passar aqui, ela já é uma compreensão onde ela está pronta para ser utilizada no Brasil, 2020, agora. Porque também eu sofri muita dificuldade quando eu ia lá na Índia estudar e o Ayurveda clássico, antigo, tinha as coisas que eu falava, nossa, mas como é que eu vou colocar isso em prática lá no Brasil? Essa planta nem existe lá, vou ter que levar, não pode, é proibido. E aí, ao longo desses 12 anos, né, desde a primeira vez que eu sentei para estudar Ayurveda até hoje, fazem 12 anos, a gente foi conseguindo adaptar e colocar isso na prática para uma Ayurveda que pode ser utilizada e vai ser muito efetiva aqui no Brasil. O que é essa Ayurveda que eu estou tanto falando, que eu estou enaltecendo, que eu sou apaixonado? A Ayurveda é uma ciência de saúde
que foi concebida, que começou a ser utilizada na Índia, há mais ou menos 4, 5 mil anos atrás. Toda essa ciência de saúde foi sendo passada através, né, de mestre para discípulo, de mestre para discípulo, e eu acho algo muito lindo, né, como de 5 mil anos atrás a gente pode usar essa ciência hoje no Brasil, né? Isso foi criado, foi concebido em outro continente, muito longe daqui, há muito tempo atrás, e ao longo dos anos isso foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, até que hoje você pode estar escutando sobre essa ciência. A Ayurveda em sânscrito, a língua clássica, né, que foi concebida todo esse estudo, significa o estudo da vida, o estudo do movimento da vida. Porque quando a gente pensa em vida, né, a gente está pensando em movimento, em trocas, o tempo inteiro, não existe vida estática, vida congelada. Então a gente está falando da ciência, do estudo desses movimentos, de como a vida funciona. E aí, quando a gente pensa em trocas e movimentos, a maior ferramenta que a gente tem para estudar esses movimentos, e é o que eu quero apresentar hoje aqui para vocês, e é claro, né, que é bom a gente lembrar que isso é uma degustação, um prato, uma introdução a esse grande Ayurveda, né, essa grande ciência, mas já uma degustação que já pode ser muito bem aproveitada. Então, o que eu gostaria de degustar aqui com vocês hoje são os 5 elementos. Por que é tão importante estudar os 5 elementos? Porque é através dos 5 elementos que a gente escolhe como fazer essas trocas entre o nosso corpo, nosso meio interno e o meio externo. É pensando nos elementos que a gente deixa cada vez mais saudável e mais inteligente o jeito que a gente vive. E quais são os 5 elementos do Ayurveda? No Ayurveda, a gente trabalha com esses 5 elementos, que a gente começa sempre falando do mais sutil para o mais grosseiro, para o mais pesado. E quais são esses 5 elementos? São eles: éter, ar, fogo, água e terra. Cada um desses elementos traz uma qualidade tanto no meio externo quanto no meio interno. E aí, através deles, a gente pode escolher o que a gente quer mais no nosso corpo ou não quer. Como eu falei, cada elemento traz uma qualidade. Então, vamos olhar um pouquinho para as qualidades de cada elemento. Éter e ar são elementos mais leves, que no nosso corpo vão trazer mais leveza. As pessoas que têm mais éter e ar no corpo, naturalmente vão ser pessoas mais leves, com mais éter e ar. Se a gente pensar nesses dois elementos, a gente pode ver, né, se a gente pensar no elemento na natureza mesmo, o espaço, o éter, e o ar, o vento, esse movimento, eles são elementos extremamente leves, né? Eles não vão gerar massa, peso no meu corpo. Então, quanto mais éter e ar eu tenho no meu corpo, mais leve ele vai ser. O fogo é um elemento que traz principalmente calor, transformação, combustão, queimação, brilho, cor. Então, as pessoas que têm mais elemento fogo na sua constituição vão ter mais calor corporal, uma digestão mais potente, mais forte, um apetite constante, né? Muita fome, um foco, porque o fogo ele traz o movimento direcional, né? O fogo ele tem um foco. Então as pessoas que têm mais o elemento fogo, naturalmente vão ter mais foco, mais esse movimento direcional. Porém, em excesso, as pessoas que têm mais elemento fogo vão ter também muito calor, muita irritação, mais inflamação, pessoas que estouram, né? Essa combustão, ao invés de ser mais controlada, pode estourar, pessoas muito estouradas, isso é um desequilíbrio. E os elementos mais água e terra são elementos que trazem mais peso, mais
massa para o nosso corpo. Então, quanto mais água e terra eu tiver no meu organismo, mais peso, mais massa, mais lubrificação, oleosidade, mais águas, né, eu vou ter dentro do meu corpo, menos secura, porque o elemento ar é um elemento que traz bastante secura. Por ele ser muito móvel, por ele é como se fosse um vento que fica batendo no corpo, ele seca muito o nosso organismo. Agora, a água e a terra, ao contrário, são elementos nutritivos, lubrificantes, que vão trazer essa coesão, essa nutrição, mas em excesso a gente precisa tomar cuidado, que pode trazer excesso de peso, excesso de lubrificação, ou seja, excesso de gordura na nossa constituição. Então, por exemplo, se eu estou com muito fogo no meu corpo, não é claro que eu vou estar com o corpo mais quente, com a temperatura mais elevada. Às vezes, se isso está muito, né, muito fogo no corpo, isso vai começar a queimar o meu organismo. Inflamações, gastrites, todas as ites, né, o ardido, pele, queimações, né, que podem se espalhar pelo corpo. E aí, a troca inteligente nesse caso é simplesmente eu parar de trazer mais elemento fogo para dentro do meu corpo. Porque isso vai aumentar o calor, vai aumentar as queimações, as inflamações. Então, por exemplo, não tem por que uma pessoa que já tem muito elemento fogo dentro do seu corpo ficar comendo muita pimenta, coisas muito ácidas. Tudo isso vai esquentar, vai queimar mais o corpo dessa pessoa. O que ela precisa fazer? Começar a esfriar, tirar esse elemento fogo. Por exemplo, com uma água de coco, que é bem fria, isso começa a tirar a gastrite, essas queimações. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem bastante do elemento terra. Terra é um elemento mais pesado, mais sólido, mais estrutural. Mas também em excesso é um elemento que vai trazer mais peso, às vezes até sobrepeso nessa pessoa. Então, essa pessoa que já está com muita terra, que já tem muita terra no seu organismo, faz sentido ela ficar trazendo mais terra ainda para o seu corpo? Não, claro que não. E é aí que começa a troca inteligente. Se eu já sei que esses alimentos têm muito do elemento terra, e eu já estou com muita terra no meu corpo, então eu vou recusar esses alimentos e começar a trazer mais elementos leves, por exemplo, o ar, o fogo. Então aí sim, se eu tenho muita terra, cabe mais pimenta, mais gengibre, mais canela, cravo, coisas que vão deixar o meu corpo mais leve. Ou escolher mais exercícios que tragam mais ar. Qual exercício que vai trazer mais ar para o meu corpo? Os exercícios aeróbicos. Claro, claro. Então eu começo a jogar mais ar, esse ar começa a entrar no lugar da terra e meu corpo vai ficando mais leve. Agora, veja bem, por que a gente não pode entrar nos modismos? Alguém que tem muito elemento ar no corpo, que já é mais leve, naturalmente, né? Mais ar, muito móvel, a cabeça muito móvel, muitos pensamentos. Faz sentido essa pessoa fazer um exercício aeróbico ou aeróbio, né? Como a pessoa que tem muito elemento terra? Não. Porque daí ela vai deixar o corpo dela mais leve ainda, mais aéreo, vai aumentar mais. Vai começar até a enfraquecer o corpo dessa pessoa. Então, os elementos a gente vê que, primeiro, conhecer os elementos no seu corpo, quais são os elementos que te constituem, isso é a base para a gente poder caminhar em direção à saúde. Depois que você já identificou os elementos no seu corpo, você vai conseguir começar a escolher melhor o que o seu corpo precisa para entrar num estado de saúde. Qual que é o exercício agora? É você aí começar, pouco a pouco, identificar no seu corpo os elementos que estão presentes.
Todos nós temos os 5 elementos presentes no nosso organismo, porém em quantidades diferentes. Então, a prática agora é, começa a olhar para o seu corpo, a ver como que é a sua fisiologia, como que você funciona, e começa a observar quais qualidades você apresenta com mais força, que são mais fáceis de observar. Ou seja, se você tem mais leveza no corpo, mais movimento do ar, mais secura, e essa secura pode ser na pele, pode ser no cabelo, pode ser nas mucosas, pode ser no intestino. A gente tem que lembrar que o ar, ele seca tudo, né? Então ele pode secar a pele, mas ele pode secar também o nosso intestino, deixando o intestino mais preso. Ou se você tem a mente muito agitada, muito movimento o tempo inteiro de pensamentos. Ou se você é uma pessoa que tem mais fogo, mais penetrância nos pensamentos, uma digestão muito forte, um apetite constante, vontade de comer, né, bem assim profunda. Se você tem muita coloração no corpo, muito brilho, muito foco nos pensamentos, gosta de rotina, essa coisa bem do fogo. Ou se no seu corpo se apresenta mais um estado mais de peso, mais de coesão, de firmeza, de estabilidade. Se você tem uma propensão maior a sempre acumular mais matéria, né? Porque essa é uma qualidade da água e da terra, elas vão sempre juntando a matéria. Então, se você tem essa propensão a juntar mais matéria, mais peso no seu corpo, esse é um exercício bem simples, mas muito prático, que pode te trazer consciência de quais elementos compõem o seu organismo. Então, qual que é o próximo passo? Depois que eu descobri no meu corpo, comecei a identificar quais são os elementos que me compõem. Como muitos de vocês já devem imaginar, o próximo passo, depois dos elementos, é a gente começar a identificar os doshas, os biotipos que nos compõem. Os doshas, esses biotipos que regem toda a nossa anatomia e fisiologia, eles são compostos pelos elementos. Então, Vata, Pitta e Kapha, já adiantando um pouco, eles são compostos pelos elementos. E é por isso que eu gosto muito, antes de falar de dosha, falar dos elementos, porque a gente precisa saber, entender os elementos antes de poder falar dos doshas. É por isso que o nosso projeto, né, ele chama Saúde Elementar, porque a gente quer, antes de mais nada, entender quais são os nossos elementos. E através dessa compreensão básica, elementar, a gente já pode ter um alcance na saúde incrível. Então, eu não vou começar a falar dos doshas agora, porque talvez fique muito extenso para a gente, vai ser muita coisa. Se você quer saber mais dos doshas, dos temperamentos, não perca a nossa próxima aula, aí eu vou poder destrinchar mais sobre os doshas. E se ficou alguma pergunta, se ficou qualquer dúvida, pode escrever para a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente vai responder aqui na caixa de perguntas também. Pode fazer que eu vou te responder o mais rápido possível para você ir também assimilando esse conhecimento e já colocando na prática. Espero que você tenha gostado, que tenha sido interessante para você e até a nossa próxima aula.